Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Esta mensagem vai ser algo muito interessante. Eu te aconselho a assistir esse vídeo inteiro. Não olhe para as falhas de português, não olhe. O interessante é a essência dessa mensagem. É algo que vai incomodar muita gente, eu tenho certeza disso. E principalmente os religiosos, essa mensagem aqui vai ser difícil entrar no coração. Porém, se for um eleito e um filho no Espírito, o Espírito Santo dará o entendimento. Porque não é fácil. Não é fácil. Ah, mas é só os filhos que... Não, o entendimento quem abre é o Espírito. É o Espírito da graça, é o Espírito do Criador. Ele que abre o entendimento. Da mesma forma que ele me abriu o entendimento, eu meditando na palavra, ele vai abrir a sua mente para você entender. Basta você ser simples e humilde de coração. É só isso. Não precisa ser pobre nem rico, nem analfabeto, nem com doutorado. Basta ser simples e humilde, acreditando nos escritos, não acreditando no que eu falo, não acreditando em rodapé de Bíblia de estudo. Aí você vai ficar confuso. Acredite no que está escrito. E para essa mensagem eu vou utilizar o texto da Almeida Corrigida Fiel 2011. Vou fazer uma leitura de Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 18. Eu já li isso aqui centenas de vezes. Você vê como que a palavra, os escritos, eles têm vida. Não é apenas um livro, sabe? Você pegar um livro e... Não... Mesmo ele sendo um livro antigo, que nem o Apocalipse, foi um livro já passou, já aconteceu, mas ele tem vida para nos motivar a continuar a buscar entendimento. Então esse capítulo 15, eu tenho certeza que você do outro lado também leu ele em várias versões e talvez você não se atentou nas entrelinhas. Porque o entendimento, a revelação, esse dia um rapaz falou, que revelação que você recebeu se os escritos estão aí há milhares de anos? Então, mas os escritos estão aí, mas nunca falaram que dízimo nunca foi dinheiro, nunca falaram que o batismo não foi na água, foi na cruz, nunca falaram que não precisa buscar Deus em monte, nunca falaram, e tá aí. Então eu acredito que nós falamos pela revelação do Pai. Sem a revelação, nós somos mais um na multidão. Então vamos lá, sem enrolação, Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 18. E o tema deste vídeo é: se ainda não ocorreu o juízo de Deus, preste atenção, se ainda não ocorreu o juízo de Deus, então os gentios ainda não foram alcançados. É interessante isso. Hoje não existe mais gentio? Não, porque o muro foi derrubado. Um só povo é o de Deus. Só que a religião não entendeu isso. A teologia não entendeu. As 95 de Lutero não entendeu. Constantino não entendeu. Eu vou passar para você. Talvez você não entenda na primeira vez. Talvez você vai me chamar de perturbado de louco. Fica à vontade. Fica à vontade. Só que eu vou passar para frente o que eu entendi. E eu acho algo muito, muito importante para uma pessoa saber. Vai mudar a salvação? Não, porque ninguém busca salvação, ninguém pode alcançar a salvação por meios próprios. O que está nela, o Espírito, já é salvo antes mesmo da fundação do mundo. Então eu te convido a ler Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 18. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Eu não vou parar aqui porque o meu negócio está mais para frente, tá? Isso aqui eram os irmãos, os judaizantes, o legalista, os religiosos, que falavam lá, somente a graça não basta, vocês têm que praticar as obras, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que fazer o que Moisés mandou pela lei recebida. Assim é. E assim é nos dias de hoje, a mesma coisa, dentro desses lugares que eles chamam de igreja, é a mesma coisa. Não basta somente a graça. Teve o do dedinho que falou que a graça pregada por Paulo é uma desgraça. Não sei se você já viu um vídeo desse aí, eu não vou falar o nome dessa pessoa. Então eles também falam
não basta somente a graça, tem que pagar o preço, tem que pegar voto, tem que cumprir voto, tem que buscar Deus em monte, tem que buscar Deus em tempo, tem que comer pão e beber suco, tem que apresentar a criança, tem que dar 10% do ganho. Tudo lei de Moisés. Então, isso daqui, naqueles dias de hoje, é a mesma coisa. Um pregador, um líder religioso, ele jamais anuncia somente a sã doutrina, porque tem que tirar, tem que ir para o legalismo. 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Veja que o gentio chamava atenção por quê? Porque outrora os gentios eram um povo sem Deus no mundo e afastado da comunidade de Israel. E davam grande alegria a todos os irmãos. Isso foi antes da cruz. Aí a religião leva as pessoas a praticarem coisas que não foram para os gentios. Buscam coisas antes da cruz. 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E lhes anunciaram que quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los, tinha que se circuncidar e mandar-lhes que guardassem as leis de Moisés. 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pedro aqui, provavelmente ele pegou Isaías 42, alguma coisa para falar isso, mas quem foi levantado para pregar aos gentios foi Paulo. Mas é claro, no meio do caminho, se aparecesse um gentio, Pedro pregava o legalismo, porque Pedro era um legalista. E mesma coisa Paulo, se aparecesse algum israelita no meio do caminho, na área de atuação dele, no campo de atuação, também ele anunciaria a graça de Deus. Para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Isso aqui Pedro provavelmente estava se referindo a Cornélio, lá no capítulo 10, depois você lê. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Pedro estava falando que eles estavam colocando no lombo, nas costas dos gentios que estavam se convertendo para a graça de Deus, não para o judaísmo, não para Moisés. Estavam colocando nos gentios que estavam se convertendo as mesmas ordenanças, os preceitos de Moisés, que nem os pais de Pedro, nem nossos pais suportaram. Agora vocês querem colocar essas ordenanças cerimoniais na vida dos gentios. 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, como gentios. 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. 13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago. Vamos prestar atenção agora. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens, irmãos, ouve-me. 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Então, primeiramente, quem foi o povo? Quem era um gentio? Abraão. Abraão foi um gentio. Abraão não era israelita. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei. E esse depois disto foi depois daqueles dias, depois do juízo. Eu vou te mostrar lá em Amós. Depois disto, veja que estava aqui, aqui. E como isso concordam as palavras dos profetas? Como? Está escrito, 2 pontos. Agora sim, fala o que é, que nós vamos ver depois. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. 17. Para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios
sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. 18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então veja que Tiago deu uma pausa e colocou isso daqui, falando que depois daqueles dias, Deus tornaria a levantar os gentios, a casa de Davi. Mas aí que está aqui que está nas entrelinhas. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-los, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Vamos ver de onde é que foi tirado isso aqui. Que profeta que falou isso? Que profeta que foi? Foi o profeta Amós. Veja que interessante. Naquele dia os gentios foram alcançados por Deus. Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Veja. Um futuro feliz para Israel, a restauração de Israel. 9, 11, capítulo 9, versículo 11 e 12. Naquele dia, você já aprendeu o significado naquele dia? Depois daqueles dias? Depois do dia do Senhor? Então, isso, naquele dia, é importante você saber que naquele dia era o dia que ia vir, no dia que Deus iria julgar os israelitas. Era o quê? Era o dia do Senhor. Então, quando você lê na Bíblia, naquele dia, depois daqueles dias, significou no dia do Senhor, depois do dia do Senhor. É isso. Procure para você ver nas referências o que significa isso naquele dia. Então, naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. 12. Para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então, quando seria levantado o tabernáculo caído de Davi? Quando que o povo gentil seriam alcançados por Deus novamente? Porque ele foi lá atrás, prometido a Abraão. Abraão, tu serás pai de uma grande nação. E quando aconteceu que Deus voltou a alcançar os gentios? Naquele dia. Depois daqueles dias. Então, por que o tema deste vídeo é se ainda não ocorreu o juízo de Deus, então os gentios ainda não foram alcançados. Já se fazem quase 2000 anos que naquele dia ocorreu, que foi o juízo do ano 70. Você que já tem a mente de Cristo, você já que está inteirado da graça, você sabe o que significou naquele dia. Mas você que está entrando no território da graça agora, você que é um religioso que está vindo da religião, isso para você é totalmente algo de outro planeta. Mas fique em paz que você vai entender. Então, eles ficam por aí, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, agora ele vem, veio a pandemia, ele vem, veio a primeira guerra, ele vem. Só que Jesus voltou, como ele disse em Mateus 24, 34 e 35, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Então a geração foram 70 anos, assim disse Daniel capítulo 9, versículo 2. E pelos escritos de Jeremias eu entendi que a desolação de Jerusalém seria de 70 anos. Jesus, quando falou Mateus 24, versículo 34 e 35, foi no ano 33. Dali a 37 anos veio naquele dia. Então, depois daqueles dias, quer ver? Eu vou te mostrar. Então, naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Veja, antes, se você ler o livro de Amós, você vê que lá no capítulo 5, já estava falando do dia do Senhor que iria vir. Foi assim dito, ai daqueles que desejam, Amós 5, 18 ao 20, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. 19. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Por isso
Por isso que esse dia que você que quer entender, quer aprender, você tem que entender o que significou Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse foi um livro escrito para o dia do Senhor. Se você continuar lendo os 22 capítulos, você vai entender o dia do Senhor. Então esse dia do Senhor foi o dia, significou naqueles dias, depois daqueles dias, significou isso. Então, se Jesus não voltou, se não ocorreu no ano 70 DC, a parousia, a escatologia não se consumou, se Deus não julgou os israelitas, se o templo que foi derrubado por Tito no ano 70 não foi a finalização do templo terreno, e aí sim, como está em Hebreus 9, aí sim, Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual no espírito dos seus eleitos, não mais em templo terreno. Então, enquanto você ficar falando, Jesus vai voltar, ainda não aconteceu o juízo, então você é um gentil, você não foi alcançado por Deus. Mesmo tendo sido alcançado, mas você não tem, você é um ignorante nessa parte, você não entendeu que você foi alcançado. E você fica aí perante 5, 10, 20 mil pessoas falando que Jesus está voltando, falando que o arrebatamento vai acontecer. Então é algo muito sério, é muito sério isso. Você vai perder sua salvação por causa disso? Não. Mas você vai viver uma vida de engano, uma vida de trevas. Você tendo essa oportunidade de reinar em vida, de estar na luz, você vai estar andando nas trevas. Então, como o Tiago disse em Atos 15:15, assim é, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. 17. Para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios. Então era depois daquele dia que ia acontecer isso. Aí nós fomos lá para Amós, capítulo 9, e fala: ó, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios. Então, se não ocorreu o aparoso juízo, os gentios não foram alcançados. Será que é isso que você também está conseguindo entender? Aí você fala assim: mas naqueles dias, veja o que Deus falou pela boca do profeta Jeremias. O que significou? Presta atenção o que é naqueles dias, depois daqueles dias. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. E eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver despojado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, olha aqui, depois daqueles dias. Então isso é muito importante você saber, ter um entendimento do que significou depois daqueles dias. Depois daqueles dias significou o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento. Por isso que o livro de Apocalipse foi escrito para o juízo. O livro de Apocalipse é um livro de notícia velha, não acontece mais. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui está, então depois daqueles dias, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Esse depois daqueles dias foi o juízo do ano 70, foi o dia do Senhor. Jesus também falou sobre naqueles dias, depois daqueles dias. Veja, Marcos 13, 17 ao 19. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. Então eu passei essa mensagem com um conhecimento fiel, com um entendimento realista do que significou, do que Tiago estava falando, do que o profeta Amós estava falando, que depois daquele dia
os gentios seriam alcançados novamente, seria levantado o tabernáculo de Davi. Então, como a religião diz que Jesus ainda vai voltar, Jesus voltou no ano 70 como juiz, para julgar os israelitas, julgar os judeus. Então, se Jesus não voltou ainda, se Jesus irá voltar, como assim diz a teologia, a religião, então segue-se que o povo gentil, povo que antes da cruz não tinha Deus no mundo e era afastado da comunidade de Israel, está lá em Efésios capítulo 2, então os gentios não foram alcançados, não foram salvos, estão por aí ainda, vivendo como antes da cruz, sem Deus e sem afastado da comunidade de Israel, sendo que nós sabemos que só há um Israel de Deus, os israelitas e os gentios se juntaram, só há um povo de Deus, mas a religião infelizmente não acredita. Então a mensagem foi essa. Eu acredito que é algo muito importante de uma pessoa saber. Que enquanto ela ficar na ilusão que o juízo final ainda virá, os 1000 anos ainda terá que se completar, a metade, 7 anos de tribulação, 7 anos de paz, isso daí é tudo fantasia. Aí nas entrelinhas, você acha que nas entrelinhas, uma pessoa que espera Jesus voltar, você acha que Deus vai dar a revelação para a pessoa? Você acha que a pessoa vai conseguir ter o mesmo entendimento que nós temos? Nós que já temos a mente, nós que não temos o véu de Moisés? Claro que não. Você de primeira, você entende. Quando eu li ali, você já falou, já entendeu o que significou depois daqueles dias, ou naqueles dias você entendeu. Naqueles dias que Deus iria alcançar os gentios novamente, ou os gentios iriam alcançar Deus novamente. Amém? Então eu vou deixar com você esse vídeo, essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se assim foi, dê um joinha, compartilhe, se não é inscrito no canal, se inscreva, e vamos em frente, anunciando. Você vê que em Jeremias 31, do versículo 31 em diante, diz que ninguém precisa mais falar de Deus, porque Deus, depois daqueles dias, Deus escreveu as leis dele espirituais no coração dos seus filhos e eleitos. Então ninguém mais precisa falar, você conhece a Deus, porque todos conhecem a Deus. Quem tem que conhecer, conhece a Ele. É todo mundo? Claro que não, nem todo mundo é, porque pelo menos é o que dá para entender. Todo mundo é salvo do ano 70 para cá? Eu não sei. Mas ele falou que depois daqueles dias, ele escreveria a lei dele espiritual no coração das pessoas, dos seus filhos e eleitos. Então, até a próxima, se Deus assim permitir, e tchau!